Olá, boa noite. A Agência de Águas declara situação crítica de escassez hídrica no rio Xingu. Reservatório abriga a usina de Belo Monte, uma das maiores do país. Cantor Gustavo Lima faz live para se defender após ser indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A gente vê que o governo brasileiro está diante de uma operação muito mais complexa do que aquela que aconteceu em Gaza, que contava com uma comunidade de brasileiros muito menor. A comunidade de brasileiros no Líbano é a maior do Oriente Médio, daquela região. É maior, por exemplo, do que a comunidade de brasileiros em Israel. Portanto, é uma operação maior. Foram um pouco mais de 1.000 em Gaza, serão pelo menos mais de 3.000. Isso envolve uma abordagem dos brasileiros, saber quem quer voltar, quem se disponibiliza a voltar, que rota a FAB vai fazer, enfim, mas quem traz todas essas informações, porque deu a notícia em primeira mão no portal UOL e agora traz esse bastidor para a gente, é o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar. E eu pergunto a você, Kennedy, por que o Lula, o governo federal, decidiu repatriar esses brasileiros do Líbano, decidiu iniciar essa operação? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Estou aqui trabalhando com meu camarada Amoroso, fazendo um trabalho aqui em equipe. E a gente também deu a informação no portal da Rede TV, Amanda. Eu passei a informação na mesma hora para a TV também, porque eu obtive agora de tarde. O Lula decidiu fazer isso porque ele avalia que poderá se repetir no Líbano as cenas que a gente assistiu em Gaza, ou seja, crimes de guerra e uma matança generalizada. Por isso ele orientou o Mauro Vieira, que está conversando com o ministro da Defesa, José Múcio, para a FAB, a Força Aérea Brasileira, preparar um voo nos próximos dias, provavelmente no final de semana. Você lembrou bem, foram cerca de 1.500 pessoas que saíram da Palestina e de Israel no ano passado. Em 2006, na guerra no Líbano de 2006, o Brasil tirou 3.000 brasileiros de lá. Por isso que se estima agora em 3.000. Mas esse número pode mudar. Haverá um filtro. Por isso que também houve esse pedido, como o Amoroso explicou, que a embaixada solicita de evacuação ou repatriação. Ou seja, uma evacuação é uma saída rápida para uma capital europeia, uma capital do Oriente Médio, é uma ajuda. A repatriação é voltar para o Brasil. E o Brasil está pedindo que as pessoas que tenham os meios financeiros saiam para liberar vagas nos aviões para quem está no meio da rua. Né? É um horror o que está acontecendo no Líbano, são crimes de guerra, não é dano colateral você atacar uma liderança do Hezbollah e matar 100 pessoas ao mesmo tempo. O dano colateral numa guerra, ele é muito criticado, ele não pode ser normalizado. Se você vai destruir uma ponte, você não pode destruir a cidade. Se você vai matar um dirigente, você não pode derrubar 4 prédios. Já morreram mais de 1.000 pessoas, Amanda, nesses ataques de Israel. Portanto, extremista também e terrorista também é o governo de Israel. Ele age com terror de Estado. Ligar às 2 da manhã e falar para as pessoas, olha, saiam das suas casas porque haverá um bombardeio em minutos. Isso é cruel, isso gera pânico na população libanesa. E é uma violação da soberania libanesa. O governo brasileiro acha isso e a operação está em curso. Boa noite, Amanda, Augusto e quem nos assistiu. E pode ter uma incursão terrestre agora ainda, né? O que Israel alega que é iminente. Então, ou seja, a situação pode piorar ainda mais. Exato. Perfeito, querido. Vou pedir para você falar com a gente ainda mais uma vez daqui a pouco sobre as eleições municipais também, tá bom, querido? Até já. A Agência Nacional de Águas declarou situação crítica de escassez nos rios Xingu e Iriri, onde está instalado o complexo hidrelétrico Belo Monte. A medida também abrange o Rio Paraguai e o trecho baixo do Rio Tapajós. Essa é a 4ª declaração de escassez hídrica aprovada pela agência neste ano. Segundo o Instituto de Climatologia, as chuvas na bacia hidrográfica do Xingu entre outubro de 2023 e setembro deste ano ficaram abaixo da média. A declaração permite que a agência adote medidas para limitar a utilização das águas dos rios e reduzir os impactos dos níveis mais baixos. A Delegacia de Meio Ambiente de Belo Horizonte investiga se fogos de artifício lançados por uma boate provocaram um incêndio de grandes proporções em uma estação ecológica. Vídeos mostram o momento da queima de fogos. O local fica próximo a uma área verde que preserva parte da Mata Atlântica da capital mineira. De acordo com testemunhas, logo depois do show pirotécnico, as primeiras chamas foram vistas em locais de difícil acesso. Vou falar, absurdo dos absurdos. Por causa do vento e do tempo extremamente seco, o fogo se alastrou rapidamente.
Pacientes de um hospital precisaram ser remanejados devido à fumaça. Os bombeiros controlaram a queimada durante a madrugada. Investigadores e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para colher provas e depoimentos. Em nota, a boate afirmou que ajuda as investigações e que usa apenas fogos de artifícios frios, que não possuem chama aberta e operam em temperaturas muito baixas, sem liberar faíscas ou calor suficiente para causar incêndios. E agora vamos saber como fica o tempo para todo o Brasil com o nosso Igor Silveira, porque, afinal de contas, vamos começar outubro amanhã já, né, Igor? Passou voando e a gente quer saber o que esperar para o primeiro dia do mês. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o primeiro dia de outubro vai ser com tempo quente ainda no centro do país, mas uma frente fria vai manter o tempo instável no sul. Olha, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, onde a chuva é forte, volumosa e em alguns pontos ela vem acompanhada de trovoadas e ventania. Já em São Paulo, o tempo continua quente, com os termômetros marcando 35 graus de máxima. Na quarta-feira, 36, mas com a chegada de uma frente fria, a partir de quinta-feira os termômetros caem para 24 graus e na sexta não passa dos 19. No Rio de Janeiro, a terça-feira vai ser quente, abafado e com os termômetros marcando 36 graus de máxima. Belo Horizonte, 31 e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus amanhã. No interior nordestino, o tempo continua quente e seco, mas tem instabilidade no litoral e chuva, principalmente na Bahia. Na região norte, o tempo segue instável em toda essa área mais escura aqui do mapa. Só que a chuva ela não é tão volumosa, então ela não ajuda muito a situação dos rios. É o caso do Rio Negro, que é o 7º maior rio em volume de água do mundo. Como a gente observa, ele já está bem seco, viu? Hoje ele atingiu a marca de 13,11 metros. Ele está a 41 centímetros para bater o recorde de mais seco da história. Isso que a medição começou há 121 anos. É bem perigoso tudo isso, é bem triste também, viu? O tempo continua quente e seco nessas regiões e olha, as máximas ficam na casa dos 33 graus amanhã em Manaus. No centro do país, tempo quente e seco, não tem previsão de chuva e as máximas podem chegar na casa dos 41 graus amanhã em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você também. Um policial militar jogou spray de pimenta no rosto de um idoso durante uma operação na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Nas imagens é possível ver quando um policial armado com fuzil se aproxima do morador que andava cambaleando próximo a uma viatura da PM. O agente caminha em direção a ele, aponta o equipamento e aperta o botão. A fumaça do gás aparece no vídeo. Em seguida, o idoso se desequilibra e encosta no carro da polícia. Segundo o morador que registrou a cena, o mesmo agente que jogou o gás o repreende com xingamentos. A ação aconteceu durante uma operação contra pancadões na comunidade de Heliópolis. Em nota, a PM informou que abriu sindicância para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis. O soldado foi afastado das ruas. Um homem tentou assaltar uma padaria na região dos Lagos Fluminense, mas o crime acabou frustrado por um policial civil que estava de folga e reagiu. Uma câmera de segurança registrou quando o criminoso entra na padaria. Este cliente, um policial civil de folga, reconhece o bandido. Ele se levanta, saca a arma, vai atrás do criminoso e troca tiros com ele. Os clientes desesperados tentam se proteger. O bandido entrega a arma. Um cliente pega a pistola e entrega para o agente. A PM informou que Marcelo Pablo Salles Oliveira, o Marcelinho, teria sido baleado, mas acabou fugindo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia do Rio de Janeiro apura a morte de um homem executado a tiros de fuzil neste domingo, em plena luz do dia, numa rua movimentada. A polícia apura se ele tem envolvimento com a contravenção. Manuel Agostinho de Miranda estava dentro de um veículo blindado quando foi atingido por vários disparos de fuzil em Del Castilho, zona norte do Rio.
Os tiros foram concentrados na maçaneta, que chegou a ser arrancada durante o ataque. Segundo testemunhas, o carro dele foi fechado por outro, de onde 2 bandidos desceram armados atirando. Imagens de câmeras de segurança da rua serão analisadas. Manuel era sócio de uma empresa de jogos eletrônicos fundada há 42 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A suspeita é de que o crime tenha ligação com as disputas do jogo do bicho, já que a vítima era um dos homens de confiança de Luizinho Drummond, bicheiro e presidente da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, morto em 2020. A Justiça do Rio de Janeiro condenou Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, a 5 anos de prisão em regime semiaberto por ter interferido nas investigações sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Orelha é o dono do ferro velho que recebeu, fez o desmanche e descartou o carro usado no atentado. Esta é a primeira condenação na investigação do crime. Pesquisa Quest mostra que se a eleição fosse hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, seria reeleito no primeiro turno. Segundo o levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 53% das intenções de voto, uma oscilação negativa de 4 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Em segundo lugar, aparece o delegado Alexandre Ramagem, do PL, com 20%. Antes, Ramagem tinha 18%. Em terceiro, vem o candidato Tarcísio Mota, do PSOL, que ficou com 6%. Antes eram 4%. Marcelo Queiroz, do PP, ficou com 2%. Antes tinha 1%. Em seguida, aparecem Carol Esponza, do Novo, Ciro Garcia, do PSTU e Rodrigo Amorim, do União Brasil, todos com 1% das intenções de voto. Na última pesquisa, os três tinham, respectivamente, 0%, 2% e 1%. Juliette Pantoja, do Unidade Popular, ficou com menos de 1%. Antes ela tinha 1%. Henrique Simonardi, do PCO, não pontuou. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 1% e 5% não souberam responder. A Quest entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio de Janeiro entre 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Quem vota em Belo Horizonte, além de escolher vereador e prefeito, também irá participar de um referendo popular no próximo domingo. Veja só, os eleitores vão decidir se haverá uma nova bandeira para a capital mineira. Mas a campanha teve pouca divulgação, o que tem preocupado o Tribunal Regional Eleitoral. A votação do referendo vai ocorrer depois que o eleitor escolher os candidatos a prefeito e vereador. A urna eletrônica vai apresentar a seguinte pergunta: você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? A urna vai dar a opção do 1, que é o sim, o 2, que é o não. Se o eleitor quiser votar branco, temos a tecla branco. E o voto nulo é um voto em qualquer daqueles números diferentes do 1 ou do 2. Esse tipo de consulta popular está previsto na Constituição Federal para que a população se manifeste sobre uma lei já aprovada. Em BH, a maioria dos vereadores votou a favor de uma nova bandeira no dia 31 de julho do ano passado. Mas foi decidido que, para ser validada, a alteração depende do resultado de um referendo popular. A campanha, nesse caso, deve ser feita pela Câmara Municipal, mas a divulgação ficou abaixo do esperado. A legislação prevê que sejam formadas frentes parlamentares, uma para defender, a outra para refutar a proposta que está sendo formada. É claro que a ausência dessas frentes tornou essa divulgação mais difícil e também demorou a chegar para a população. As imagens da bandeira atual e da proposta de alteração não vão aparecer na tela da urna eletrônica. O TRE vai disponibilizar cartazes com as opções dentro e fora das sessões eleitorais. Deficientes visuais terão acesso a uma descrição em áudio através de um QR Code. Em todo o estado de Minas Gerais, quase 16 milhões e meio de pessoas estão aptas a votar. 853 prefeitos e vice-prefeitos e mais de 8.500 vereadores serão eleitos. O eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto e tomar alguns cuidados. A manifestação individual e silenciosa é permitida, inclusive na hora do voto. O que o eleitor não pode fazer é se aglomerar, distribuir santinho que configura a boca de urna, não pode levar o celular ou qualquer objeto que filme para dentro da urna, o celular tem que ficar do lado de fora.
Você sabia que uma urna eletrônica tem vida útil de 10 anos? E vários protocolos garantem a segurança dos votos. Nós temos várias etapas que demonstram a segurança dessa urna. Isso começa um ano antes com os testes que o TSE faz, testes de segurança. Na semana da carga da urna eletrônica, quando nós inserimos os dados nas urnas, elas também podem ser auditadas por partidos, por as entidades fiscalizadoras. No dia da eleição, a própria Justiça Eleitoral também faz uma auditoria. E em caso de problemas durante a eleição? A Justiça Eleitoral, num primeiro momento, ela tenta aproveitar aquela urna, identificar o que está acontecendo e aproveitar a mesma urna. Caso não seja possível, nós utilizamos uma nova urna eletrônica. Nós tiramos a mídia de resultado dessa urna, que está com defeito, e passamos para outra urna. Então não há prejuízo nenhum ao resultado da votação daquela urna eletrônica. No estado do Ceará, onde 25 motos são roubadas por dia, o governo vai fornecer rastreadores para quem depende da moto para trabalhar. Essa moto foi furtada em plena luz do dia em Caucaia, cidade vizinha de Fortaleza. Nesse outro caso, na capital do Ceará, o ladrão cortou a corrente e depois levou a moto. E esse entregador teve a moto roubada durante o trabalho. Situação semelhante aconteceu com o Antônio, mototaxista que teve 2 motocicletas roubadas, sempre com uma arma de fogo apontada para a cabeça. Esse cara me escorou, né, quando me desci da moto, né? Quando eu me virei para pegar o capacete dele, ele disse, é um assalto, não reage. Olha para frente e vai-te embora e abandona a moto aqui. Aí abandonei e saí com as mãos para cima e fui embora, né? O mototaxista Carlos, que trabalha há 36 anos no ramo, também foi vítima 2 vezes sob a ameaça de um revólver. Assalto, né? Acaba chega armado, leva e a gente não pode fazer nada, né? Uma moto na época, né? Na época foi 8 mil, na época. De janeiro a agosto deste ano, foram cerca de 5.800 motos roubadas no estado do Ceará, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. São aproximadamente 25 roubos por dia. Para dar mais segurança para quem trabalha sob os veículos de 2 rodas, foi lançado hoje o programa Moto Segura. Através da iniciativa, o governo do estado vai fornecer rastreadores para mototaxistas e entregadores. Vai ser colocado na moto dele um aparelho que localiza onde a moto dele está. E no caso de furto ou de roubo dessa moto, ele aciona a polícia e a polícia vai ter acesso para localizar a sua moto e o mais rápido possível agir para localizar a moto furtada ou roubada, para prender quem roubou a moto, quem furtou a moto. Para participar do programa, proprietários de motos do Ceará podem fazer o cadastro no aplicativo Meu Detran e agendar o dia para a instalação do rastreador, que é gratuito. O atual prefeito do Recife, João Campos, mantém a liderança na corrida pela prefeitura da capital pernambucana, Recife, e venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje. É o que mostra a pesquisa Quest. Segundo o levantamento, João Campos, do PSB, tem 75% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, tinha 77%. Em segundo lugar, aparece Gilson Machado, do PL, com 11%. Antes, eram 8%. Em seguida, vem Daniel Coelho, do PSD, que tem 3% das intenções de voto e oscilou 1 ponto para baixo. Dani Portela, do PSOL, subiu 1 ponto e agora tem 3% das intenções de voto. E Técio Teles, do Partido Novo, continua com 1%. Ludmila, do Unidade Popular, Simone Fontana, do PSTU e Vitor Assis, do PCO, não pontuaram. Aqueles que declararam voto em branco, nulo ou que não votariam nos candidatos apresentados somaram 5% e 2% não souberam responder. O levantamento ouviu 900 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ministério da Fazenda deve divulgar amanhã a lista das bets que poderão continuar operando no Brasil até dezembro. O ministro Fernando Haddad afirmou que cerca de 600 sites de apostas irregulares, de acordo com a lei aprovada pelo Congresso, serão banidos no mês que vem. A pasta também vai aumentar a fiscalização das regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade.
O Google também anunciou que a partir de hoje só vai aceitar anúncios de bets que tenham registro no Ministério da Fazenda. O diretor de comunicação da Associação Nacional de Jogos e Loterias falou sobre a decisão do governo. É importante separar o operador que está comprometido em ter uma empresa pagando impostos, gerando empregos e desenvolvendo o ecossistema no país onde ela opera, de empresas que têm atitudes exploratórias com relação ao mercado onde eles operam. Ela vem para trazer uma luz para os números, faturamento, impostos e a geração de milhares de empregos que hoje estão fora do país e que vão começar a vir para o Brasil. O marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes, agredido por um integrante da equipe de Pablo Marçal durante o debate do Grupo Flow na última segunda-feira, disse hoje que o crime foi premeditado. A campanha de Marçal nega. Imagens do circuito interno do prédio que sediou o debate mostram uma conversa entre o assessor Nauel Medina, o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, e o advogado Tássio Renan. Em determinado momento, Tássio mexe na camisa de Medina. A cena aconteceu momentos depois da confusão que terminou com o marqueteiro de Ricardo Nunes, Duda Lima, agredido. O rapaz me agrediu e ele me acusou de ter rasgado a camisa dele, o que é mentira. Eu não dei um tapa, eu afastei o celular dele e com toda educação eu saí. E aí ele disse que foi agredido e que eu rasguei a camisa dele. Acabou de sair a imagem agora. O advogado rasgou a camisa do Medina para fazer uma prova falsa. A agressão foi filmada. Duda Lima precisou de 6 pontos no supercílio. Em um post nas redes sociais, o assessor de Marçal disse que se defendeu instintivamente. Em relação aos vídeos divulgados, a campanha de Marçal informou que Tássio teve dificuldades de abrir a camisa de Medina para verificar o ferimento que ele teria sofrido. O portal de notícias UOL e o jornal Folha de São Paulo realizaram hoje o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Participaram do encontro os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB e Tabata Amaral, do PSB. Os embates, assim como nos outros encontros, tiveram foco em ataques pessoais entre os candidatos. Pablo Marçal colocou em pauta, mais uma vez, um boletim de ocorrência registrado pela esposa do candidato do MDB, Ricardo Nunes. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. O que tem de verdade, inclusive está rodando aí na internet, é que até aquela situação que o Duda Lima foi agredido, ele armou antes, rasgando lá, o advogado dele rasgando. Tá o vídeo, tá sendo publicado, tá rodando aí, e fazendo pro cara falar que foi agredido. Esse cara é só mentira, é só mentira. Marçal se envolveu em mais uma polêmica ao dirigir sua fala à deputada Tabata Amaral. Se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Religião também foi um dos temas abordados pelos candidatos. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado. O deputado federal Guilherme Boulos foi alvo, mais uma vez, de insinuações sobre o uso de drogas e se defendeu. Nunca usei cocaína, para que fique muito claro, não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. A pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, aponta Guilherme Boulos e Pablo Marçal tecnicamente empatados na liderança pela disputa à Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito, Ricardo Nunes, aparece em terceiro lugar. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 29,4% das intenções de voto. Antes tinha 28,4%. Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 25,4%, um aumento de 4,5 pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado na semana passada.
O atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, aparece em terceiro, com 22,9% das intenções de voto e empata com Marçal dentro da margem de erro. Antes, Nunes tinha 20,9%. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, também oscilou positivamente e tem 11,9%, ante 10,8% do levantamento anterior. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 4,2% dos entrevistados. Antes eram 3,8%. E José Luiz da Atena, do PSDB, tem 3,2% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, tinha 6,9%. Ricardo Senese, do Unidade Popular, João Pimenta, do PCO e Altino Prazeres, do PSTU, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que não sabem em quem vão votar somaram 2,1% e 0,4% disseram que vão votar em branco ou nulo. A pesquisa também simulou 6 cenários para um segundo turno. Se a disputa fosse entre os candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, o atual prefeito teria 48% das intenções de voto contra 37% de Boulos. Se fosse entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, o deputado teria 48% das intenções de voto contra 40% de Marçal. O levantamento também perguntou sobre um segundo turno entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Neste cenário, Boulos teria 37% contra 35% de Tabata. Se a disputa fosse entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, o atual prefeito ficaria na frente com 46% dos votos contra 30% de Marçal. Em um segundo turno, entre Nunes e Tabata, a deputada ficaria com 44% dos votos contra 42% do candidato do MDB. Já no embate entre o influenciador e a candidata do PSB, Tabata venceria a disputa com 56% dos votos contra 38% de Marçal. A pesquisa ouviu 2.190 eleitores entre os dias 24 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Em outra pesquisa, a Real Time Big Data, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal estão tecnicamente empatados na disputa pela prefeitura da capital paulista. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 26% da preferência do eleitorado. Antes tinha 27%. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 25%, ante 24% da pesquisa anterior. E Pablo Marçal, do PRTB, tem 23%, 2 pontos a mais que na pesquisa anterior. Tabata Amaral, do PSB, tem 10% das intenções de voto. Antes tinha 9%. José Luiz da Atena, do PSDB, permanece com 5% e Marina Helena, do Novo, também manteve os 2%. As menções a outros candidatos no cenário estimulado somam 1%. Os votos nulos e brancos somaram 4% e 4% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder. Em um eventual segundo turno na capital paulista, entre o atual prefeito e Guilherme Boulos, Nunes aparece com 49% contra 34% de Boulos. Se a eleição fosse entre Nunes e Marçal, o prefeito teria 45% dos votos, contra 33% do influenciador. Se os candidatos fossem Guilherme Boulos e Pablo Marçal, o deputado federal ficaria com 41% dos votos, contra 38% do candidato do PRTB. A pesquisa ouviu 1.500 entrevistados entre os dias 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Segundo pesquisa Quest, também divulgada hoje, foram 3 só para São Paulo. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal continuam em empate técnico dentro da margem de erro na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Ricardo Nunes, do MDB, tem 24% das intenções de voto. No levantamento anterior, tinha 25%. Guilherme Boulos, do PSOL, permanece com 23% e Pablo Marçal, do PRTB, ficou com 21%. Antes, ele tinha 20%. Tabata Amaral, do PSB, oscilou 2 pontos para cima e tem 10% das intenções de voto. Em seguida, vem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, que manteve os 6% da pesquisa anterior. Marina Helena, do Novo, também permanece com 2%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou que não votariam somaram 8%, e os que estão indecisos são 6%.
O levantamento ouviu 1.800 pessoas entre 27 e 29 de setembro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Bom, vamos analisar todos esses números. Eu sei que são muitos, às vezes o telespectador fica confuso porque é muita coisa. Vamos conversar com o Kennedy Alencar, que ele vai fazer essa tradução, apertar a tecla SAP. Kennedy, vai que a bola é tua. Eu acho que a gente pode pegar na Quest, né? Totalmente embolado ali na liderança e a novidade parece ser essa subida, a oscilação positiva da Tabata de 8 para 11, a campanha dela, conversei com eles agora, eles estão comemorando muito, né? É a maior pontuação dela desde o começo. Eu não sei se você acha que isso pode atrapalhar alguém do pelotão de cima, por exemplo, mas fala aí, sua análise. Olá, Amanda, boa noite para você novamente. Haja pesquisa, né, Amanda? Há uma dissonância entre a pesquisa Atlas Intel e as pesquisas do Real Time Big Data e da Quest. Né? Na Atlas Intel, há uma sugestão ali do Boulos e do Marçal mais competitivos para ir para o segundo turno. No Real Time Big Data e na Quest, muito mais embolados. Acho que a primeira tradução é a seguinte, Amanda, curto e grosso, haverá segundo turno. Vamos ver quais são os candidatos que passarão para lá. O Boulos também tem uma tradição de chegada ali, porque ele tem o apoio do PT. A gente tem que ver se essa movimentação da Tabata, de quem que ela está pescando votos. São votos que ela conseguiu pescar do Marçal, do Nunes, do Datena, de indecisos. Agora está num patamar ainda muito distante desse primeiro pelotão. Eu acho que o segundo turno vai sair desse primeiro pelotão. Amanda, a gente vai ter provavelmente o Nunes e o Boulos, mas o Marçal mudou a estratégia na última semana. Ele cometeu 2 graves erros no debate, né? Uma declaração muito machista, com misoginia sobre a inteligência das mulheres, demofobia em relação aos pobres. Mas ele acertou na estratégia ao ficar repetindo para o Nunes uma pergunta de interesse público. Havia um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Se arrependeram depois, fizeram as pazes, alguém exagerou, houve uma briga. Um homem público, infelizmente, ele tem direito a uma privacidade menor que a do cidadão comum, de que nós cidadãos, né? E o jornalista também tem um pouco mais, porque tem um papel também no debate público, tem menos privacidade do que o cidadão comum. É uma pergunta que ele vai ter que responder. O Marçal deixou claro, por exemplo, que vai continuar apertando ele nisso. O Marçal foi com baixaria para o lado do Boulos, que foi honesto ao dizer. Eu acho, Amanda, que esse debate, ele mostrou que o Marçal está tentando ver se ele consegue reagir à alta rejeição que ele tem. Essa tropeçada em relação às mulheres e aos pobres pode atrapalhar esse plano. Eu tendo a achar ainda que o segundo turno será entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. O Guilherme Boulos hoje não tem favoritismo, esse favoritismo é do Nunes, mas a eleição de segundo turno é uma outra eleição. Há uma acomodação de forças depois ali do resultado. A Tabata pode não declarar voto, mas tem que ver o que o eleitor dela fará. O mesmo em relação ao Datena, o mesmo em relação a outros candidatos que fiquem fora do segundo turno. Então, por hora, é segundo turno. Eu acho que está mais para Nunes e Boulos, mas o Marçal está tentando uma reação. É inegável, tem Datafolha na quinta-feira. E outra certeza, né, Amanda? Dia 17/10, debate da Rede TV do segundo turno, você vai estar lá mediando. Boa noite para você e para o Augusto. Perfeito, obrigado, Kennedy. Boa noite para você. A Atlas Intel também divulgou pesquisa sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. A pesquisa mostra o candidato Bruno Engler, do PL, à frente, com 26% das intenções de voto. No levantamento anterior, ele tinha 25%. Na sequência, tecnicamente empatados, aparecem Fuad Noman, do PSD, que é o atual prefeito, com 15,8%, antes eram 15%. Gabriel Azevedo, do MDB, com 15,8%, antes 14%. Mauro Tramonte, do Republicanos, que tem 15,3%, e no levantamento anterior tinha 14%. Duda Salabert, do PDT, com 12,3%, antes eram 14%, e Rogério Correia, do PT, que ficou com 11,9%, antes tinha 10%. Indira Xavier, do Unidade Popular, Carlos Viana, do Podemos, ficaram com menos de 1% das intenções de voto. E Lourdes Francisco, do PCO, e Wanderson Rocha, do PSTU, não pontuaram. Aqueles que declararam voto em branco somaram 0,6% e 2,1% não souberam responder. A Atlas Intel ouviu 1.576 pessoas de Belo Horizonte entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A Organização Mundial da Saúde prevê que em 25 anos, metade da população do mundo vai sofrer de miopia, distúrbio visual que afeta todas as idades. A boa notícia é que existem tecnologias que podem desacelerar o avanço do problema ainda na infância. A miopia é caracterizada pela dificuldade de enxergar de longe. O distúrbio pode surgir em qualquer idade. A miopia tem uma carga genética. Os pais passam a genética para os filhos, mas o meio ambiente molda muito o desenvolvimento da miopia. Então, as crianças que estão submetidas ao uso de muita tela e estimuladas com essa luz artificial em exagero, desenvolvem mais a miopia do que as não expostas. A Laura tem 9 anos e desde os 6 sente dificuldade na sala de aula. A professora colocou um texto lá pra gente copiar. Aí ficou tudo embaçado. Eu não conseguia enxergar direito o quadro. Nós começamos, né, eu e minha marido a perceber na época da pandemia ainda, quando a aula estava online, ela apertando muito os olhos assim para a tela, né, do computador. Começou com 1 e agora ela já está com 3,5, 3,25 em um e 3,5 no outro. Novas tecnologias ajudam a desacelerar o avanço de problemas visuais ainda na infância. Lentes como essa aqui podem apresentar uma redução média de 40% a 60% na progressão da miopia e são recomendadas principalmente para crianças de até 13 anos. Essa lente é recomendada para criança até 13 anos porque depois dos 13 anos o grau da miopia ele tem a tendência de estabilizar. A nova lente com evidência científica já comprovada evita o crescimento do globo ocular e com isso ela evita a progressão da miopia. A Laura se adaptou bem ao uso dos óculos e agora a família busca recursos para investir na lente, que pode ajudar a frear o avanço da miopia. Essa nova lente é uma ideia excelente, né? Quem sabe a gente até consegue, né, regredir, parar, né, não deixar aumentar tanto. A tecnologia da lente, que pode ser de contato ou para óculos, tem esferas quase invisíveis a olho nu. A função é centralizar a luz em pontos diferentes do olho. A lente, tecnologicamente, ela centra a luz em pontos diferentes do olho e isso faz um menor estímulo para desenvolvimento desse crescimento ocular. É como se uma criança que usa uma mochila nas costas, ela pode ficar um pouco torta e ela não deve carregar esse peso. Essa lente, ela reduz também esse estímulo no alongamento do globo ocular e isso reduz a progressão da miopia. E uma última informação, começou agora há pouco uma operação terrestre limitada de Israel no território libanês. Significa que além dos bombardeios e ataques aéreos, agora você tem tropas no chão. Os Estados Unidos estão enviando caças e tropas também para ajudar o seu principal aliado no Oriente Médio. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.